A internet tem uma habilidade magnífica de pegar algo que é minúsculo e transformar num bagulho gigantesco. Tá ligado quando tu tá scrollando pelo YouTube, tu vê alguma thumbnail de uma treta super genérica que provavelmente não vai dar em nada, e aí você ignora pra só uma semana depois você voltar e o bagulho ter virado, sei lá, mano, algo que ninguém esperava virando? É a sensação que eu tô tendo com essa nova polêmica do Tadala Fellas abrindo conteúdos mais 18. Ou devo dizer, o Tá Dando Fellas. Essa é mais uma daquelas situações que quando iniciou decidi ignorar completamente, até porque um criador de conteúdo fazendo conteúdo adulto, uau, a internet realmente está virando de cabeça para baixo. Porém, tanto o Tadala Fellas começou a ter atitudes bem paias, quanto as pessoas que estavam criticando ele começaram a ser um tanto quanto hipócritas. E hoje eu tô aqui para dar os meus 2 centavos sobre essa situação toda. Só 2 centavos, tá? Eu não vou dar mais nada, eu não sou assim. Mas antes, hoje às 2 horas da tarde vai ter live lá na Kik que eu vou estar jogando Yep Yep com os Peak Gamers, que é um jogo que tem uns magos que eles conseguem usar varinhas de mijo. Confio, o jogo é legal. Depois desse vídeo, dá uma olhada lá que eu te garanto que você vai dar umas boas risadas. Mas agora beleza, vamos entender exatamente o que tá acontecendo aqui. Pra quem não conhece, o Tadala Fellas é esse mano aqui, que muitos de vocês aí podem não conhecer, já que ele era bem mais popular há uns anos atrás, antes de todo esse mundo maromba existir. Que diga-se de passagem, eu que acompanho bastante esse mundo maromba, meu Deus do céu, parece uma novela, é cheio de fofocas e intrigas, é o máximo. Pergunta pra tua mãe, aquela ordinária. O Tadala, mesmo no prelúdio do mundo maromba, ele era bem visto como uma figura que pertencia de lá, principalmente por gravar conteúdos com Léo Stronda. E ele era conhecido como o Russo Louco. É um ótimo nome, já que é o Tadala numa chuva de granizo dando mortal pra trás, ele fazendo espacate com uma máquina, nossa, meu Deus, não pode ser confortável, quebrando, eu não sei, isso é uma melancia? Acho que não, né? Tijolo no cotovelo, dando tapa em melancia. Esse era o conteúdo do cara, tá ligado? Ele era meio loucão das ideias, essa era a parada do Tadala. E ele meio que tinha virado um meme que furou totalmente a bolha, já que eu era um adolescente que não queria nada com academia, mas eu já via bastante conteúdos dele, eu sabia quem era o Tadala desde essa época. Porém, conforme os anos foram passando, o Tadala foi se distanciando ainda mais desse mundo maromba, de fazer vídeos, collabs com essas figuras como o próprio Léo Stronda, e ele foi aos poucos caindo no esquecimento. É engraçado eu falar disso numa conta que tem 1 milhão de seguidores, mas seguidores não significam dinheiro, tá ligado, rapaziada? Muito pelo contrário. O Instagram, até onde eu sei, não tem um sistema de monetização, então o único jeito de fazer dinheiro é com publis, e não é tão fácil assim arranjar publis boas de marcas confiáveis, tem muito golpe, você tem que filtrar demais, é uma burocracia, tá ligado? Sem contar que as publis se importam mais com quantidade de visualizações você pega num post seu, do que com a quantidade de seguidores que você tem. Então você pode ter 1 milhão de seguidores, mas ter poucas visualizações e poucas impressões nos seus posts, e aí os caras vão falar, sucumba! E esse é o exato caso do Instagram do Tadala, já que tem tipo post com 2.000 curtidas, 5.000 curtidas, 4.000, o que, porra, pra 1 milhão ter só isso é muito pouco. A mesma coisa com o canal dele, que ele tem quase 1 milhão, mas os vídeos, tipo, quase não batem 10 mil. Ela tem uns que não saem nem de 2.000 views. E as views que dão dinheiro, tá ligado? Então, meio que o Tadala não tá fazendo muito dinheiro, tá ligado? Com internet, isso é um fato. Então a gente chega no arco atual, onde o Tadala se juntou com um maluco chamado Rafinha Durateston, que ele cria um conteúdo que eu, assim, não é a minha praia, não é a minha praia. E o Tadala abriu tanto um privacy quanto o OF dele, fazendo alguns collabs com esse Rafinha aí. E, ó, se liga no vídeo. Caralho, Tadala! Que dedo duro, irmão. Duro? Daqui a pouco você vê o que é duro de verdade. Marketing digital. Entre outros vídeos como esse daqui, ó. O que você achou da gravação? Cara, essa porra foi insana. Insana. Então é aí que toda essa polêmica começa. O Tadala criando conteúdo mais 18. E meu Deus do céu, como isso pegou mal. Desceu demais o nível, velho. Sinceramente, tava tão desesperado assim por dinheiro. Meu Deus, que Deus ilumine seus caminhos de volta pra casa. Tropa de quem vai deixar de seguir o Tadala. 2.000 curtidas. Tô dando Fellas. Vixe, o cara tinha tudo. Amigos da Growth, fãs e uma reputação boa. E até mesmo era inspiração e jogou tudo isso pra fora pra se vender. Se perdeu. Que tristeza ver isso. E Léo Stronda ainda deu exemplo se entregando a Cristo. Poderia ter seguido o mesmo caminho que
meu amigo. Então, mas foi aí que eu decidi parar de acompanhar essa treta, porque eu achei que a rapaziada tava fazendo tempestade em copo d'água. Tipo, legal, um criador de conteúdo fazendo conteúdo adulto. Nossa, que novidade nesse mundão de internet, hein? Acho que o que mais pegou ali, que impactou a rapaziada, foi o fato do Tadala ser um cara, tá ligado? Que a gente não tem muitos homens fazendo esse tipo de conteúdo, é mais as minas mesmo. E principalmente por ele já ter tido uma fanbase antes disso. Seria a mesma coisa que eu vim aqui e decidi fazer esse tipo de conteúdo. Não ia pegar bem pra vocês, porque tipo, pô, mano, você não precisa disso, tá ligado? Só que aí que tá o ponto, eu realmente não preciso. Graças a Deus eu tenho uma fanbase maravilhosa que vocês dão muito apoio aqui no canal, então os meus números são bem maneiros. Qualquer um que entrar no meu canal vai conseguir ver isso. Só que no caso do Tadala, como eu mostrei pra vocês, não dá pra dizer a mesma coisa. Mas ainda assim fica aquela pergunta, tipo, porra, mano, você não podia fazer, tipo, outra coisa, não? Por mais que eu não importe nem um pouco com ele estar criando esse tipo de conteúdo, é o tipo de coisa que eu jamais faria, porque é uma exposição meio paia, tá ligado? E isso acaba fechando muitas portas pra você. Outros criadores de conteúdo e marcas podem acabar fechando portas por não quererem se associar com alguém que faz esse tipo de conteúdo, já que mesmo atualmente isso ainda é algo que é um pouco tabu pra muitas pessoas. Mas fora isso, tanto faz. O problema foi as atitudes que o Tadala tava tendo. Aí ele começou a ser pai. Primeiro que pra fazer o marketing desse novo privacy dele, ele começou a repostar vídeos com outras pessoas que são influentes nesse mundo maromba. Inclusive o Léo Stronda. Tipo, tem um vídeo que o Tadala tá sentado no colo do Léo Stronda, eles estão ali fazendo uma zoeirinha e pá. Mas com esse contexto atual e o Tadala ter repostado isso, mó galera começou a pensar, tipo, tá, vocês vão fazer conteúdo junto, então? E aí o Léo Stronda foi lá e falou, mano, apaga esse bagulho aí, ó, você tem um dia pra tirar esse bagulho, senão eu vou ativar o meu jurídico. Ele falou a palavra, hein? Essa palavra aí todo criador de conteúdo tem medo. Com o Léo e com outras criadoras de conteúdo que faziam esse conteúdo adulto. E não pegou muito bem também, elas não gostaram nem um pouco. Por mais que ele não tivesse falado que ele ia fazer alguma coisa de quadrinho, fosse só um repost. No contexto atual, né? Você junta um com o outro, aí blá. E isso, ao meu ver, é uma atitude bem paia, tá ligado? Por mais que ele tenha apagado depois, eu não acho que ele deveria nem ter feito isso aí início. Tipo, caralho, mano. Você tá querendo assimilar, tipo, um maluco que era parceiro teu, que gravava um monte de conteúdo ali com esse tipo de coisa, tipo, pô, não faz sentido, cara, tá ligado? Não é legal. Sem contar que o Tadala também tava postando vários stories falando, não, porque eu tô ganhando muito dinheiro, tô 100 mil, dinheiro demais aqui, esse bagulho tá me dando muito dinheiro. E assim, mano, por mais que seu conteúdo seja entretenimento, né, no meu caso, falando como eu faço videozinhos mais de piadinhas e coisinhas engraçadas ou assuntos bizarros, eu ainda tenho uma responsabilidade como criador de conteúdo pra não passar algumas ideias meio tortas pra vocês. E a rapaziada que acompanha ali o Tadala, tá vendo ele falando que não, dá pra ganhar muito dinheiro com isso, pode acabar entrando nesse mundo aí e vendo que não é tanto assim. Você muito provavelmente não só não vai ganhar nada de dinheiro, tá ligado? Uma merrequinha ali, como você vai acabar se expondo demais e às vezes isso pode levar pra situações até mesmo perigosas, tipo de blackmail, o bagulho pode ser complicado. Então eu acho meio imprudente ele como criador de conteúdo tá passando essa ideia aí pra frente, tipo, ele até postou um bagulho aqui, ó, que ele ganhou um troféuzinho de 100 mil reais feitos em 2 semanas no privacy. Olha lá, o troféuzinho lá, não sei o que, ganhou 100k, parabéns lá, eu tava comemorando, compartilhando. Eu até entendo a perspectiva dele aí, querendo compartilhar isso, né, com o público dele, mas tendo em vista que ele tá levando bastante hate, eu acho que acaba sendo mais tipo, ó, rapaziada, fazendo aqui um rage bait aí, pra vocês engajarem com a publicação do que qualquer coisa. Tanto que os comentários estão cozinhando ele de novo. Quem prefere CLT do que dar o... Olha, eu acho que eu tenho uma medo da carteira de trabalho ainda, que eu não vou falar não. Mas essa situação, cara, ela não para, não tem fim, tá ligado? Eu não pensei que eu conseguiria falar tanto sobre um cara que está fazendo vídeos dando... Ela postou algumas fotos que ele fez um ensaio ali com o Rafinha, vestido de mulher, né? Não só com roupas totalmente femininas, como também fazendo algumas poses assim mais femininas, tá ligado? E não acabou pegando muito bem. Eu tô aqui pra afirmar, eu sou completamente contra isso. Homem se vestindo de mulher não faz o menor sentido, tá ligado? Coisa, mano, patético demais. E acabou botando mais lenha da fogueira, como o olhar de 1000 jardas do Tadala. Coitado, bichinho tá baqueado. O Rafinha tinha postado esse vídeo aí, que eles estão divulgando o bagulho deles. E, malandro, olha a cara do Tadala, irmão. Parece que ele tá, tipo, ele morreu por dentro, tá ligado? Ele não tá ali mais. É literalmente o olhar de 1000 jardas. Olha isso, amigão. A alma do maluco saiu do corpo já, tá ligado? Todo mundo começou a teorizar, falando, o Tadala não está bem, o Tadala está... ele precisa de ajuda, e os caras é 4... Novamente, eu achei isso daí muito engraçado, cara, porque tipo, o pessoal da Maromba tá levando isso com maior seriedade, tá ligado? Tipo, depois o Rafinha, num vídeo subsequente, só falou que o Tadala tinha tomado um porre mesmo, ele tinha bebido pra caralho, tava de ressaca nas gravações desse vídeo, por isso que ele tá com essa cara, e faz sentido, já que alguns dias depois a gente viu outros conteúdos dele, ele tá literalmente como ele tava antes, tá ligado? Eu não acho que ele
se arrependeu nem nada. Até porque o Tadala não para de falar que ele tá ganhando muito dinheiro com isso. A gente já entendeu, amigão, tá de boa já. E enquanto o influenciador do mundo maromba pode esperar fazer feats com o Cariani, o Balestrin, o Toguro, aqui, neste mundo, o Tadala pode esperar fazer vídeos com o Pistolinha. Meu Deus, Pistolinha! Eu vi esse post aqui em live, meu Deus do céu, mano, eu derreti de dar risada quando eu vi esse bagulho aqui, mano. Não é possível, tá ligado? Mas então nós entramos em mais uma polêmica, onde o Tadala tá fazendo uma sequência de stories e até mesmo posts, o que acabou pegando bem mal pra ele, falando que ele nunca foi amigo do Léo Stronda, que eles simplesmente eram colegas, que ele tava questionando a religião ali do Léo Stronda, falando tipo, ah não, mano, você é religioso, mas você anda com o Toguro, não sei o que. Tanto que daqui essa sequência de stories aqui, a maioria deles são falando do Léo Stronda, né? Eu não vou tocar todos, porque senão vai dar mó tempão aí de vídeo, uma encheção de linguiça. Porém, ele até postou um deles no perfil, que ele falou o seguinte: a galera que ficou incomodada aí com o que eu falei, estou falando de fatos. A religião do Léo repudia homossexualismo, repudia promiscuidade, repudia um monte de coisa que a Mansão Maromba faz. Que o Toguro promoveu, enfim, Sayuri, enfim, né? Mas, como é conveniente no bolso dele, é interessante pra ele essa collab, voltaram a ser amigos, né? Depois de 7 anos lá, desde que eu tô na internet, o Léo massacra o Toguro, mano, e nossa, hate, critica o foi só o Toguro entrar pra Growth que, tipo, mudou. Nossa, vamos fazer as pazes, vamos ser amigos. Aí eu quero que você, meu amigo, que tá aí, reflita um pouquinho sobre a hipocrisia, sobre a falsidade que existe por trás desse mercado. Porque agora, mano, que não tem marca, mano, agora eu posso falar. Existia um tempo que o Tadala e o Léo, eles criavam muito conteúdo junto. Acho que o próprio Léo Stronda que lançou essa carreira do Tadala. Eles realmente pararam de se falar conforme os anos foi passando, mas em 2021, quando o Tadala foi preso por estar com armas, até uma granada lá, e estavam fazendo várias notícias sensacionalistas, o Léo Stronda veio em defesa dele, postando um vídeo falando, não, mano, ó, esses bagulho aí, estão falando um monte de asneira, o Tadala é meu amigo, um moleque de muito bom coração, meio ingênuo, aí faz uns bagulho, faz umas burradas. Ó, vou deixar vocês verem um pedacinho. A galera sabe que a gente é bem próximo, que a gente é amigo, estão pedindo pra eu dar algum parecer aí. Eu acho que não cabe a mim muito bem falar sobre isso, mas eu vou pontuar algumas coisas. Primeiro eu vou exaltar um pouco o caráter, pelo pouco que eu conheço ele. O caráter do Tadala é um cara muito de boa, muito coração, muito família. Não vejo maldade nas coisas que ele faz, pelo contrário. De resto, é só ele explicando mais da situação, mas aqui dá pra ver que eles não eram muito próximos, né? Como ele mesmo falou, pouco que ele conhece do Tadala, mas tinha algum respeito, né? Tinha alguma moral. Então o Tadala postando esses vídeos, ele acabou saindo como muito ingrato, as pessoas não gostaram disso. E essas atitudes do Tadala que estão sendo o maior tiro do pé dele nessa nova carreira que ele tá tendo. Por mais que ele esteja atingindo sucesso com uma parada que eu honestamente já tô até anestesiado, eu realmente não me importo nem um pouco. As paradas que ele tá fazendo pra receber mais atenção, a glamorização que ele tá dando nessa situação toda, é a parte mais zoada disso tudo. Sem contar que, de novo, se o Tadala estiver fazendo todo esse dinheiro aí que ele tá falando que tá, é bom ele saber investir muito bem, colocar em certos lugares pra render conforme o tempo for passando, porque essa é uma carreira extremamente finita, tipo, você só consegue fazer certa quantidade de conteúdo porque, meu amigão, tem as paradas aí que não dá pra competir, a internet já existe há anos, você não vai fazer nada que é realmente inovador. Ainda mais nesse ramo, tá? Então conforme a poeira for baixando, o pessoal for parando de falar disso, o dinheiro dele vai dropando porque as assinaturas também vão sendo canceladas, tá ligado? A rapaziada vai muito lá de curiosidade mesmo. Mas eu também acho um pouco exagerada a reação que alguns canais estão tendo em relação a isso, tá ligado? O pessoal pegando um post que ele fez, falando, ó, olha o olhar dele, ele precisa de ajuda, ele está extremamente triste, ou falando como se tivesse uma carreira extremamente bem sucedida e os caralho, enquanto só você olhar os números do Tadala, ele não tem, tá ligado? Ele não tem. Eu não sei se em algum momento ele falou que ele era rico, que ele era playboy, aí o pessoal tá tipo, ó, tá se contradizendo aí. De novo, né, eu não conheço muito o mano, conheço ele bem superficial, mas ele já é um marmanjo, né? Ele sabe o que ele faz. Eu, particularmente, jamais faria isso e eu não aconselho nenhum de vocês cair nessa ilusão que esse tipo de conteúdo é uma parada boa, uma parada que dá dinheiro. Não dá, tá certo? Você vai se expor mais do que você precisa, não vai te trazer dinheiro, tá ligado? É, casos e casos isso acontece. Se você planeja algum dia ser criador de conteúdo, tenha em mente que você só tem uma imagem pra criar na internet. Se afastar de coisas que podem acabar prejudicando isso de alguma maneira, ou literalmente golpes, pode fazer sua jornada ser mais difícil de início, mas a longo prazo ela vai valer muito mais a pena. Toma cuidado com quem que você acompanha e as opiniões que você escuta aí na internet. Nem todas elas são boas pra você seguir.
Tá bom, rapaziada, essa situação aí do tá dando felas, mano, eu tinha que falar desse bagulho aqui, velho, não tem como, cara, a internet é só isso pra mim. Mas não se preocupa que esse daqui é o último vídeo de treta que eu vou estar postando em algum tempo. O próximo vai ser bizarrice aí, porque agora, amigão, acabou a infinita, então eu posso trazer umas coisinhas mais bizarras que 90% do tempo é só eu tendo que censurar as coisas pra o vídeo não ser derrubado. Obrigado, YouTube. Porém, eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é... Eu sinto que se eu começasse a criar esse mesmo tipo de conteúdo que o Tadala, ninguém ia nem ligar. Porque eu vou falar, é o Skinwalker, não é o Psy de verdade. Vocês vão me dar um problema de imagem, tá? Vocês ficam fazendo esses bagulho aí, mano, eu tô ficando maluco das ideias aqui já.